Sejam todos bem-vindos à Conferência Brasil Energy Frontiers 2019. Autoridades, palestrantes, debatedores, conferencistas que gentilmente aceitaram o nosso convite para participar deste evento. A Conferência Brasil Energy Frontiers ela é uma iniciativa bienal do Instituto Ascend Brasil. Nesta edição, os senhores terão a oportunidade de conhecer e debater as visões de líderes intelectuais brasileiros e internacionais que trabalham com o setor de energia de forma direta ou indireta. E, ao longo do grande tema desta conferência, o setor elétrico e as novas fronteiras globais. Antes de iniciarmos os trabalhos de hoje, nós queremos agradecer, em nome do Instituto Ascend Brasil, aos nossos patrocinadores. ENGIE, CPFL Energia, SPIC, Energisa, EDP, Enel, Comerc Energia, Argo, Isacetep, Neoenergia e IBS Energy. Para a abertura dessa conferência, convidamos ao palco, representando o senhor ministro de Minas e Energia, o senhor Domingos Romeu Andreatta, ele que é secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Bem, fique à vontade, a gente tem um passadorzinho aqui para frente. Bom dia, senhores. Senhores e senhoras, em nome do ministro Bento Albuquerque, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Ascend Brasil para participar da abertura de um evento tão importante para o setor elétrico. Eu gostaria de cumprimentar o presidente do Instituto, Dr. Cláudio Salles, e, com isso, cumprimentar os demais participantes do Instituto. Chama a atenção, nesse evento, a escolha cuidadosa dos palestrantes e dos debatedores. Tem uma representação muito boa de tudo aquilo que nós precisamos discutir no setor, com o operador, com o regulador, com experiências internacionais, tudo isso dentro dessa escolha de debatedores. Da mesma maneira que, em 2017, o Instituto escolheu um tema muito relevante naquele momento, que foi o desenho, a arquitetura de mercado, também foi visionário na escolha dos temas desse ano. Você tem um setor que tem mudanças que ocorriam de maneira mais lenta e hoje estão acontecendo de maneira mais rápida. Até existe um conceito que nós vivemos um mundo VUCA, que é volátil, incerto, que ele é muito complexo e é antagônico. Então, nós estamos evoluindo, na realidade, dentro de um setor que também está caminhando para esse sentido, no qual você tem o consumidor, apoiado pela tecnologia, que possa ter mais liberdade de escolha. Então, ele passa a poder escolher, quem sabe mais próximo do que a gente gostaria, de quem vai fornecer para ele, se ele vai se autofornecer. Além disso, o consumidor pode ser produtor de energia, pode futuramente vender excedentes, talvez, temos que discutir, faz parte da discussão da modernização, gerenciar a sua demanda e vender serviços. E isso torna os desafios para todos nós maiores. Para o Estado, que tem a obrigação de garantir que todo mundo vai ter energia, nós vamos ter que continuar planejando, vamos ter que continuar levando essas variações em consideração, vamos ter que manter o acesso à energia competitiva, a preços competitivos para todo mundo, e a gente está trabalhando isso na modernização, e no dia 29/10 a gente vai fazer, então, a apresentação pública do relatório do GT Modernização. Para as empresas de GTD, que a gente tem representantes aqui, que vão participar também dos painéis, as mudanças de cenário trazem a necessidade de se adaptar a cenários de geração muito mais flexível, fluxo muito mais flexível, digitalizar, ter um controle mais fácil disso. Ao operador, ele tem que conseguir se adaptar
como operar com essa variedade de novos fluxos, novas fontes, eventualmente novos mecanismos de serviço. O consumidor também tem que se adaptar, ele tem que passar a entender melhor o que é esse produto energia elétrica, como ele pode tomar escolhas mais esclarecidas. Então, tudo isso, de alguma maneira, tem que ser coberto no futuro. E aí, nesse cenário, novamente, os temas escolhidos pelo Brasil Energy Frontiers 2019 são perfeitos para o momento que a gente vive. Então, as perspectivas da geração centralizada e como é esse consumidor do futuro, ou como podemos representar esse consumidor do futuro. E aí, a minha mensagem final é assim, eu desejo a todos que as discussões sejam enriquecedoras, porque o resultado eu já tenho certeza que vai ser bom. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Senhoras e senhores, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui. Vou ser muito breve. Primeiro, uma palavrinha sobre o Instituto, a maioria de vocês conhece, mas, na verdade, o que é o Instituto? Nós já temos mais de 15 anos de vida. Eu era criança quando, com o Eduardo Monteiro, começamos. E o que fazemos um pouco de duas coisas. Primeiro, enfim, atuar seguramente como um think tank especializado no setor elétrico, mas que tem essa faceta de atuar como um observatório do setor. Olhamos as principais dimensões do setor, política tarifária, planejamento, leilões, tributação, comportamento de agência reguladora, enfim, sobre cada uma dessas dimensões nós estudamos com rigor acadêmico mesmo e procuramos transmitir as nossas análises, diagnósticos e sugestões de maneira mais ampla possível essa divulgação com o propósito de informar a opinião pública, os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, como uma contribuição para a formulação de políticas públicas. Isso é a atuação do que nós chamamos como um observatório. A outra atuação é prestando serviço ao mercado, enfim, competindo em projetos de consultoria, projetos de P&D, enfim, treinamento, coisa que nós fazemos também. Uma das formas como nós usamos para divulgar, enfim, esse nosso trabalho, enfim, essas nossas análises, é essa conferência, para nós muito querida, fazemos a cada 2 anos, é a nossa Bienal da Moda, porque, enfim, ela olha com um farol alto para o futuro e isso não tem mudanças assim tão radicais no mesmo ano. É sempre muito divertido e o que nós pretendemos hoje é que isso seja, digamos, uma conversa bem estimulada pelo conteúdo que nos será trazido pelos keynote speakers e debatedores. Aliás, a eles, em primeiro lugar, eu faço o nosso agradecimento. Muitos vieram de muito longe para estar aqui conosco, tanto os keynote speakers e os debatedores, que serão oportunamente apresentados de forma individual. Então, meu agradecimento a eles e, certamente, meu agradecimento muito efusivo a todos vocês, que, enfim, são a munição fundamental para que a gente produza aqui um dia inteiro de reflexões que sejam importantes para o nosso futuro. Muito obrigado a todos e vamos aos trabalhos. Nós que agradecemos, Cláudio, Domingos, muito obrigado pelas palavras de abertura. Vamos dar início ao primeiro painel, Perspectivas para a Geração Centralizada, recebendo o doutor Alexandre Ullig, diretor de Assuntos Socioambientais e Sustentabilidade do Instituto Ascende Brasil. Legal, você viu? Ó, aqui você passa para frente. Tá bom. Bom dia. É uma satisfação tê-los conosco. Eu estava um pouco preocupado porque tiraram a televisão da frente, mas colocaram ela aqui. Ela está um pouquinho fora de foco. Ficou melhor, mas vamos lá. Como eu disse, hoje nós teremos 2 painéis. No primeiro,
nós trataremos das perspectivas para a geração centralizada. A ideia é, nessa apresentação inicial, trazer informações para que as apresentações que virão na sequência, que são feitas pelo James Ellis, da Bloomberg, e pelo Luiz Barroso, da PSR, e depois sirva de contexto para o debate, para a conversa que nós teremos com os nossos convidados. Então, essa apresentação está dividida em 4 partes. A primeira ideia é mostrar como tem sido a expansão da oferta de eletricidade no Brasil, olhar para o futuro, no horizonte de 2040 a 2050, e analisar como essa matriz ela poderá ser. Depois, quais serão as implicações dessa nova matriz, e, finalmente, concluir com o que é importante ser discutido, ser pensado para reduzir os riscos e aumentar as oportunidades. Então, olhando para a evolução da matriz elétrica, o que nós temos observado, principalmente nos últimos 5, 7 anos, é uma redução da geração por hidroeletricidade, uma diminuição, inclusive, da participação das hidrelétricas nos leilões, sendo esse espaço ocupado por, basicamente, 3 fontes de energia: usinas termoelétricas a gás natural e a biomassa, e eólicas. Essas 3 fontes foram responsáveis, em 2018, pela geração de cerca de 27% da eletricidade no Brasil. Se nós olharmos num horizonte um pouco mais de curto prazo, nós temos em construção no Brasil, em 2018, isso dados do Plano Decenal de Energia, cerca de 3.000 megawatts de potência em usinas a gás natural, uma usina nuclear, né, que tem algo para ser resolvido para sua conclusão, mas o fato é que nós temos uma usina nuclear em construção, cerca de 1.100 megawatts de potência em eólicas, uma participação bastante significativa de solar centralizada e um pouco de hidrelétricas em fase final de construção. Quando nós, além da geração centralizada, olhamos para a evolução da geração distribuída, o que nos chama muita atenção é esse gráfico de um crescimento exponencial nos últimos 2 anos, principalmente, onde nós temos cerca de já 120 mil pontos de instalações gerando a sua própria energia. Em 2018, nós tivemos da ordem de um pouco mais de 400 megawatts de potência instalada em 35 mil sistemas, e só esse ano já são 750 megawatts em 62 mil sistemas. Ou seja, em 9 meses, nós tivemos a quantidade de sistemas instalados mais do que foi em todo o período desde o início do desenvolvimento da geração descentralizada. Bom, por que isso tem acontecido? Um dos fatores é a redução do preço do custo total de instalação das fazendas solares. Em média, nos últimos 10 anos, dados globais, o custo caiu cerca de 74%. Só no Brasil, essa redução, nos últimos 5 anos, foi de aproximadamente 50%, ou seja, o custo da implantação dos projetos de geração descentralizada solar fotovoltaica tem caído de forma significativa. Associado ao fenômeno da queda do preço de instalação dos painéis solares, nós temos um aumento do fator de capacidade. Então, esses 2 fatores, ou seja, redução de preço e uma melhoria no rendimento, nos últimos 10 anos, da ordem de 30%, tem tornado essa fonte bastante competitiva. E isso tem também trazido, em virtude da perspectiva de alteração da legislação, pode ser que parte desse crescimento exponencial tenha explicação por essa possibilidade de alteração da instalação dos painéis solares no sistema de compensação de energia.
Olhando a partir dessas informações de como a nossa matriz elétrica está colocada, o crescimento de geração descentralizada, qual a perspectiva, ou como será, ou como poderá ser a matriz elétrica no futuro, a matriz elétrica brasileira? Nós olhamos para dados do Plano Decenal de Energia e um pouquinho mais de longo prazo da Agência Internacional de Energia. Embora conhecêssemos os dados da Bloomberg, nós reservamos para que o James explore eles de forma mais ampla. A expectativa, segundo a Agência Internacional de Energia, é que nós tenhamos cerca de 4 gigawatts, ou 4.000 megawatts de potência instalada por ano em energia nova. Desses 4.000 megawatts, 800 viriam de solar fotovoltaica. Segundo os dados da EPE, do Plano Decenal, e também o Barral estará conosco no debate, na sequência, vai poder, muito provavelmente esses números já estão atualizados para o Plano Decenal de Energia 2029, mas no Plano Decenal de 2027, né, publicado em 2017, a projeção era que nós teríamos cerca de 1,4 gigawatts em geração distribuída entre 2019 e 2027. Quando nós fazemos uma projeção do que já teve de inserção, geração distribuída nos 9 primeiros meses, se nós projetarmos um crescimento semelhante, nós devemos ter, só em 2019, aproximadamente 1 gigawatt em geração descentralizada. Bom, a pergunta que fica, e é o que nós pretendemos explorar ao longo desse painel da manhã, é: será que os cenários atuais eles estão capturando o potencial da participação da geração distribuída na matriz elétrica? Quais serão as consequências dessa inserção em massa de geração descentralizada? Bom, se nós observarmos como foi a contratação da potência instalada nos últimos leilões regulados, nós tivemos, nos últimos 9 anos, aproximadamente 3.000 megawatts, em média, contratados nos leilões regulados. Se nós mantivermos, e aqui nós inserimos os dados da projeção de crescimento de geração distribuída, só por geração distribuída, no caso, em 2019, nós teremos a inserção de 1.000 megawatts, ou seja, a geração distribuída seguramente vai reduzir a necessidade, ou deverá reduzir a necessidade da contratação de energia nova em leilões regulados. E aqui é que começam os desafios. Por quê? Como nós sabemos, fonte solar, fontes renováveis, em geral, elas possuem grande variabilidade, né? Mesmo que conhecida, ela possui uma variabilidade. Então, para o sistema, é desejável que você tenha confiabilidade e segurança energética. E, para isso, fontes despacháveis e com flexibilidade serão necessárias para o sistema. Ou seja, fontes que você possua maior controle, porque essa inserção de geração distribuída de fontes variáveis vai trazer um menor controle sobre a expansão da oferta e, consequentemente, uma maior complexidade para a operação do sistema. E não foi à toa que nós trouxemos o planejador e o operador para conversar sobre esse tema. Bom, quais as implicações do crescimento de geração distribuída para quem tem a possibilidade de inserir, de construir, de instalar painéis solares? É uma redução das despesas com energia elétrica. Por outro lado, para o consumidor regulado, para o consumidor que não tem essa possibilidade de instalar os seus próprios painéis, eles podem experimentar um aumento no custo da energia com uma inserção de geração distribuída. Por quê? No momento em que nós temos uma rede que precisa ser mantida, no momento em que parte desses consumidores deixam de pagar por esse serviço, esse custo vai ser compartilhado com quem continua no sistema. Bom, para a distribuição, quais são as consequências?
Incertezas na contratação de energia, ou seja, parte do o fornecimento da demanda a ser contratada nos leilões de energia é fornecido pelas distribuidoras, e elas é que fazem o planejamento. Então, com a inserção de geração distribuída, essa incerteza, essa dificuldade de planejamento, ela aumenta. Então, esse vai ser um desafio mais um dos desafios para as distribuidoras. Redução de despesas, redução de receita e aumento de despesas com reforço de rede, investimento em captação e tratamento de dados. Com a inserção de geração distribuída, as distribuidoras elas precisarão ter um controle maior da sua rede, investir em inteligência e um novo papel que vai ser decorrente dessa complexidade operacional. Só para os senhores terem uma ideia, a CEMIG prevê que, em 2027, até metade da sua carga pode ser atendida por geração distribuída num horizonte de aproximadamente 8 anos. Ou seja, a própria CEMIG, uma das distribuidoras, já prevê uma grande inserção de geração distribuída na sua área de concessão. Bom, para a geração, nós teremos uma redução da contratação de empreendimentos de geração centralizada e, muito provavelmente, outros atributos precisarão ser fortemente considerados na hora de fazer essa contratação. Mudança no perfil dessas usinas, das usinas demandadas, com priorização daquelas que possuem a possibilidade do despacho controlável. Com o aumento da geração distribuída, a oferta de energia ela se aproxima da carga, e, com isso, nós teremos uma redução da sobrecarga de linhas de transmissão e, muito provavelmente, uma redução no ritmo de contratação da expansão dessa rede. Bom, conhecendo como a matriz está colocada, o que vai ser o futuro, as implicações, qual as propostas, o que nós colocamos como ideias, sugestões para o debate no dia de hoje, na parte da manhã. Bom, investimentos em infraestrutura elétrica. O nível de investimento no segmento de geração e transmissão, nos últimos anos, não deve se manter no mesmo patamar no futuro. Empreendimentos de geração capazes de agregar flexibilidade se tornarão cada vez mais importantes. Precisamos rapidamente, e o governo já tem pensado nisso, obviamente, em tarifa binômia, separando o que a infraestrutura instalada, que todos necessitam mesmo, quem gera a sua própria energia e que, eventualmente, precisa de uma fonte externa, como a separação dessa rede e do fornecimento de energia, que é a chamada tarifa binômia. Surgirão novas oportunidades com novas tecnologias, baterias serão bastante relevantes num processo onde aumenta a geração distribuída. Então, baterias passam a ser uma tecnologia relevante no processo do setor elétrico. E a questão relacionada à complexidade operacional, ou seja, as distribuidoras elas terão um papel relevante também na operação do sistema. No planejamento, a crescente utilização de sistemas de GD desafia o planejamento da expansão da geração, que tradicionalmente é baseada na geração centralizada e a contratação feita por leilões, e, finalmente, as decisões sobre a construção de ativos de geração e transmissão sofrerá cada vez mais influência da inserção de geração distribuída. Agradeço a oportunidade e espero que nós tenhamos um bom dia de trabalho hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre. Vamos dar início, então, à primeira palestra deste painel, recebendo o senhor James Ellis, ele que é chefe de pesquisa da Bloomberg New Energy Finance. Ele lidera uma equipe de analistas com foco em pesquisa e análise de energia. Lembrando que vocês poderão fazer perguntas
elaborar as suas perguntas utilizando a ficha de perguntas que está disponível dentro da pasta de vocês. Poderão fazer perguntas durante todo o evento para todos os palestrantes e assim também para os debatedores. Senhoras e senhores, com vocês, James Ellis. Muito obrigado. Pois, bom dia a todos. E muito obrigado a Sandy pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje, esta manhã. Como o senhor falou, meu nome é James Ellis. Eu sou o chefe de pesquisa para Bloomberg New Energy Finance. E também podem perceber do meu sotaque que não sou nativo, sou dos Estados Unidos, mas aqui em São Paulo já há um ano. E estou muito feliz de dizer também que vou ter um filho em janeiro. Vou ter um. Obrigado. E eu menciono isso porque eu vou ter um instrutor particular de português que com um nível superior do meu dentro de 1 ano ou 2 anos. Só isso. Bom, eu estou aqui para trazer uma perspectiva de longo prazo e de falar um pouco sobre as tendências mais importantes internacionais. E esse tema de fronteiras eu acho muito interessante, porque quando a gente olha 3 décadas no futuro, que é nosso objetivo com os resultados do estudo que vou apresentar hoje, com certeza existem fronteiras. Somos um time de 250 analistas, somos 6 aqui em São Paulo, e eu menciono isso porque os resultados e o estudo de nosso New Energy Outlook, que vou apresentar esta manhã, é o trabalho de muitas pessoas. Então, eu sempre tenho que falar que eu não fiz todos os slides. Leva mais ou menos 6 meses para produzir, e eu acho que a coisa mais legal do estudo é que agora, com toda a mudança no setor elétrico e veículos elétricos, armazenamento e tudo isso, a gente tem que cobrir muitas coisas. E o objetivo, o ponto do estudo NEO é unir o pensamento que a gente tem em todas essas áreas distintas. Temos feito esse estudo desde 2009, tem cobertura global, e a gente faz de uma forma bottom-up, de baixo para cima. Olhamos quando, por exemplo, estamos olhando para o Brasil, a gente começa com uma perspectiva sobre a demanda histórica e projetada, tanto total quanto intradia sazonal, e também consideramos os projetos no pipeline, que vão ser entregues nos próximos 5, 6, 7 anos, este time frame. E daí a gente modela um sistema de menor custo. Tenho que dizer isso porque alguns dos resultados que vou mostrar podem ser um pouco chocantes. E não quero que ninguém sofra heart attack, infarto, nada disso. A gente estamos tentando de observar quais são os sinais mais importantes econômicos para o futuro. Isso é nosso objetivo. Então, a gente também tirar todas as políticas públicas e incentivos assim que terminam. Isso quer dizer, no caso de Brasil, o desaparecimento total de net metering já em 2021. É importante saber isso. Então, eu achei talvez interessante parar um momento aqui. São estatísticos e fatos bem conhecidos, nada de surpresa aqui, mas onde estamos hoje no Brasil, em 2019? Claro, o domínio de várias fontes tradicionais, como todas as pessoas na sala já sabem, grandes hidroelétricas, gás natural, alguma de biomassa, e apesar de um papel crescente de energia eólica, seria fácil, talvez fácil demais, olhar para a participação de solar de 1%, e concluir que as energias renováveis não são críticas para o futuro do Brasil, com base em nossa posição atual. Ou, igualmente,
reconhecer que eles estão crescendo e, portanto, serão mais importantes no futuro como energias alternativas ou novas fontes de geração que pensamos que um dia serão muito importantes, mas ainda limitado, como a palavra alternativa implica. E é verdade que hoje em dia estamos vendo adições de capacidade de todos os tipos. Nos primeiros 9 meses deste ano, a gente conta com 4,4 giga de capacidade instalada no Brasil. Mais ou menos 60% disso foi turbinas novas no Belo Monte, grande hidrelétrica no norte. E também um papel crescente ou adições crescendo de energias eólicas e solar, mais ou menos 1,2 giga de energia eólica e solar neste ano. E, além disso, quando a gente olha para a geração do combustível fóssil também diminui. Enquanto a geração total do país aumentou, a produção de usinas térmicas atingiu o nível mais baixo desde 2014. Então, tudo isso levanta questões importantíssimas sobre a futura de energia no Brasil. No que devemos prestar atenção e por quê. Isso é uma ferramenta nova que a gente tem no Bloomberg. Eu acho legal porque nos permite visualizar como é o setor elétrico no Brasil de uma forma um pouco diferente. Temos todas as usinas no Brasil mapeadas aqui, mais de 7.000 plantas e está crescendo. E estamos olhando aqui para as usinas hidrelétricas grandes, claro. E vamos adicionando outras fontes para ter uma perspectiva de onde estamos hoje e talvez para onde podemos ou devemos ir. Então, aqui temos gás natural, claro, capacidade grande em todas as partes do país, biomassa, nuclear, claro, com Angra, lá no Rio, óleo, interessante também, esse papel forte nas áreas mais afastadas, no norte, nas Amazonas, pode perceber os rios grandes lá no norte. Temos resíduos e outros combustíveis, e agora eu vou adicionando energias renováveis, começando com hidro pequeno aqui, e energia eólica, claro, muito concentrada no Nordeste, onde mais ou menos 90% da capacidade está, e ao final solar. E com isso temos tudo. Existe uma enorme mistura de tecnologias sobre esses em mais de 7.000 plantas aqui, e de tudo isso, nós, dentro de Bloomberg no Energy Finance, de tudo 7.000 usinas, passamos a maior parte do tempo tentando de entender as mudanças em apenas 2. E isso são, óbvio, talvez, energia eólica e solar. E eu vou explicar agora o porquê, e porquê isso é as áreas de enfoque para a gente. Bom, vocês já estarão familiarizados com isso, mas ele deve ser mostrado porque achamos que isso é o dataset mais importante na economia de energia hoje. Estamos apresentando aqui 40 anos de dados históricos, começando com o Space Program nos anos 70 e até hoje em dia. E, claro, como o título aqui, os preços dos modelos têm caído 85% nos últimos 9 anos, mais ou menos. Mas isso não é coisa fundamental ou chave para mim. Tem a ver mais com a curva de experiência, ou a taxa de aprendizado, learning curve, de 28,5%. Isso agora já é um fato bem reconhecido no setor elétrico, mas eu acho sempre importante começar com isso. E por quê? Porque a gente acha que vamos ver mais uma caída de 63% até 2050. E nossos analistas na Ásia, que estão bem enfocados na tecnologia, podem identificar declínios contínuos nos custos de acordo com essa curva até 2025. Eu acho que também, antes de pular para outro slide, 3 números muito chocantes. O preço de 1 watt em 1975 foi
$95 americanos. No ano 2000, $5. $95 até $5. E este ano, ou bom, mais especificamente o ano passado, 3 centavos. Então, essa é a tendência que realmente temos que entender muito bem para dizer algo inteligente sobre o mundo em 2050. Vale a pena também falar um pouco sobre energia eólica. Claro, temos um dataset aqui um pouco mais curto, mas é importante saber também que os preços de turbinas eólicas caíram quase 50% desde 2010 e tem mostrado taxa de aprendizado de 11%. Só para comparação, carvão tem mostrado na sua história uma taxa de aprendizado de 3,75%. Então, bem diferente. A gente pode construir muito mais carvão e não vamos ver uma caída nos custos unitários tão expressiva como isso. E pode ver também aqui, depois de um período de platô, os custos têm caído de novo, agora por causa de excesso de oferta, concorrência muito forte, e como a gente sabe muito bem aqui no Brasil, pressão nos preços de leilão. A história no lado eólica tem um pouco menos a ver com os custos e essa caída tão forte no lado solar, e tem mais a ver com tamanho. Neste caso, size does matter. As turbinas continuam ficando maiores e o crescimento de capacidade de turbina segue uma interessante step function, não? Passo a passo, cada 6 anos mais ou menos. É semelhante às fabricantes de automóveis. Pensam em plataformas que durem mais ou menos 5, 6 anos e daí a gente vê um crescimento de tamanho. E isso, claro, se traduz em eficiência que sempre está em alta, crescendo. E gostaria de destacar aqui, claro, o Brasil, que aproveite dos fatores de maior capacidade no mundo, em média. Isso também tem implicações muito importantes para as previsões ao longo tempo. A gente acha, como pode ver, que isso, com essas melhorias contínuas, isso se torna uma norma e o resto do mundo alcança. Também vale a pena olhar para trás 10 anos, mais ou menos, quando olhamos para as energias renováveis 10 anos atrás e os mapas de instalações eólica e solar globalmente, havia apenas 132 giga instalados em todo o mundo. E era praticamente todo o vento, a energia eólica. Solar era muito insignificante. Mas o que vimos nos últimos 10 anos é incrível. It's nothing short of incredible. O mundo alcançou 1 terawatt de instalações eólicas e solares no ano passado. E isso quer dizer que com essas duas tecnologias temos 1 trilhão de watts. 1.000 gigawatts. Isso equivale à capacidade instalada total dos Estados Unidos, equivale também à capacidade total de carvão na China, e isso levou 40 anos para chegar a 1 terawatt. Mas a gente acha que o mundo vai alcançar o próximo terawatt em só 5 anos. Antes de voltar para o Brasil e nossas previsões, eu gostaria de olhar para esses 3 gráficos aqui, porque eu acho que mostram essa queda acelerada também de preço de baterias. Como eu já falei, com a capacidade total de PV e energia eólica no mundo, alcançando 1 terawatt, temos um learning rate de 28% e 11% nessas duas tecnologias. Nas baterias, que são tecnologias muito mais recentes, já contamos com um learning rate de 18%.
A gente acha que estes 3 gráficos mostram as forças que vão transformar completamente o setor de energia dentro de nossas vidas, no Brasil e no mundo. Bom, voltando para NEO, o nosso New Energy Outlook, este ano chegamos a 10 conclusões principais, das quais eu falarei sobre 5, porque eu acho que esses são os 5 mais interessantes para vocês e mais relevantes para o país. Em vez de ler isso, se eu vou ler as 5, eu vou pular para a primeira. E isso é, talvez, a conclusão mais importante do nosso estudo, e isso é que a gente acha que no mundo teremos 50% de geração eólica e solar globalmente até 2050. E aqui eu acho este gráfico muito interessante, sobretudo os dados históricos, né? Não é previsão, porque você pode perceber que transição energética não é nada novo, né? Pode ver nos anos 70 Pode ver nos anos 70 a crise de petróleo, né? Pode ver o aumento de importância de gás natural nos anos mais recentes e pode também perceber o crescimento e declínio da energia nuclear, só nos dados históricos. Mais importante, pensamos que até 2050 a gente vai chegar à geração quase 50% no mundo de energia solar e vento. Isso também, quando a gente fala de energia renovável, a gente acha que esse número vai ser 62%, e só 1/3 de combustíveis fósseis. Então, talvez, se a gente lembra uma coisa da apresentação, seria isso. A gente acha que talvez pode ser que estamos mudando de um mundo de 2/3 de combustível fóssil até de 2/3 energia renovável. 2/3 combustível até 1/3 combustível. Então, mais ou menos é uma troca de papéis. Bom, também temos que destacar que com todas essas energias intermitentes, a gente tem que construir muito mais capacidade, não é? A gente acha que o mundo vai precisar, ou vai ver um aumento de 62% na geração, e isso produz crescimento de quase 3 vezes na capacidade, com mais de 12 terawatts adicionada. Eu acho que talvez é muito óbvio que a gente acha que o papel central vai para a energia solar, mais amplo, energia renováveis. A gente pensa que o PV vê um aumento de 15 vezes nesse período e a energia eólica vê um aumento de 6 vezes. Vemos também aqui o crescimento da bateria, demand response e outras formas de flexibilidade de demanda que ajuda a balançar este sistema. Bom, para falar um pouco sobre o Brasil. Como a gente já olhou na perspectiva mundial, também no Brasil vamos ver uma transformação completa do setor elétrico. Nossa capacidade aqui no Brasil mais que dobre, passando de 159 GB até 325 GB. E a nossa matriz aqui vai mudar completamente, passando de um sistema dominado por hidroelétricas de grande porte e para uma matriz ainda limpa, porém muito mais diversificada. E nessa transição, as fontes renováveis se destacam, com capacidade de eólica chegando a 42 GB em 2050, Solar Utility Scale a 54 GB, e talvez a coisa mais chocante para a sala, solar distribuída chegar a 70 GB. Além disso, baterias de pequena escala, ou atrás do medidor, crescem de quase nada hoje para 22 GB em 2050. Se olharmos para as adições ano a ano, ao longo do tempo,
a gente tem, com essa perspectiva, temos 222 GB de nova capacidade adicionada nas próximas 3 décadas aqui no Brasil, contra 55 GB retirada. E para a adição de capacidade, até o meio da década 20, mais ou menos, levamos em consideração a capacidade já planejada, que acreditamos que, de fato, irá ser construído. E para falar, depois disso, como já falei, o modelo adiciona capacidade baseado no que é o mais barato para atender a demanda do dia. E em termos de capacidade retirada, o modelo considera 2 fatores principais: a vida útil do projeto e também se os projetos fazem sentido economicamente. Um exemplo disso são plantas de gás sendo retiradas principalmente nas décadas 30. E eu vou mostrar por quê. Mas primeiro, devo destacar que 80% dos 222 GB adicionados nas próximas 3 décadas será proveniente de fontes eólica e solar. E, em média, vemos essas 2 tecnologias adicionaram aproximadamente 5,6 GB de nova capacidade por ano. E, em termos de adição bruta de capacidade, solar distribuída é a tecnologia mais adicionada, com 70 GB de nova capacidade entre 2019 e 2050. Bom, isso eu acho que é um gráfico que mostra essa transformação total de uma forma muito legal e muito interessante para o país. Porque, como a gente já viu no lado global, pensamos que em 2050 estaremos num mundo completamente diferente em termos de geração. Isso é capacidade e, apesar de participação hidroelétrica cair de 2/3 de total hoje para 1/3 em 2050, essa transformação só é possível no Brasil devido aos nossos recursos hidroelétricos. Então, o hidro continua sendo uma peça fundamental nas próximas décadas. Outra característica interessante dos resultados do Brasil é que mais de 80% da capacidade de baterias adicionadas no país sejam de baterias de pequena escala, para acompanhar o boom de solar distribuída. Então, mais uma vez, com todo esse crescimento de capacidade intermitente, uma capacidade baixa de baterias ligadas à rede só é possível devido aos recursos hidroelétricos e à flexibilidade que aporta. Bom, eu sou com Bloomberg, então, claro, a gente tem que falar do dinheiro e o tamanho da oportunidade aqui. A gente acha que, globalmente, essa transição energética representa uma oportunidade de 13,3 trilhões de novos investimentos. E, claro, a maioria vão para zero carbono. E para as energias, outra vez, globalmente, para as energias eólica, solar e baterias, essa cifra, o número é 10,3%. No Brasil, a gente acha que esse mesmo número é 155 bilhões de dólares que vão para nova capacidade. E a gente também acha que 98% desse investimento vão para energias renováveis. E solar distribuída dentro desse número atrairá 40% do total, ou 63 bilhões de dólares. A gente acha que a energia eólica vai atrair 1/3 do total, os 54 bilhões de dólares, e utility scale solar atrairá 22 bilhões de dólares americanos. Como eu falei também, uma coisa interessante acontece com as baterias no Brasil, por causa do papel que os recursos hidroelétricos nos oferecem aqui. E isso é com todas as energias renováveis que a gente acha vai ser adicionadas no país,
não vemos adições de baterias de grande porte tendo um papel muito forte. Em vez disso, dos 14 bilhões de dólares que a gente acha vai ser ou pode ser investidos no Brasil, quase tudo vão para baterias de pequena escala. E isso ocorre, sobretudo, a partir da década de 30, quando começa a acompanhar o crescimento de capacidade solar distribuída. Bom, eu acho que, para mim, isso é talvez os slides mais favoritos e mais que mostra melhor a transição que está ocorrendo hoje em dia. Olhando para 5 anos atrás, estamos olhando para o mundo em 2014 e podemos ver que talvez 1% da população vivia em um lugar onde a fonte mais barata de eletricidade era solar ou eólica. Não sei se temos alguns colegas de Alemanha ou Uruguai aqui, mas parabéns. Estados Unidos e Brasil não entram em 2014. Mas hoje, são 2/3 do mundo vivem em um lugar onde o PV e eólica são as fontes mais baratas de nova geração. E existem 2 fatores fundamentais que nos ajudam a entender esses resultados. O primeiro deles são os tipping points dos LCOEs. E estamos olhando aqui para os tipping points para o Brasil, ou pontos de inflexão. O primeiro tipping point, o gráfico na esquerda, se refere a quando construir uma planta nova eólica ou solar se torna mais barato que construir uma nova planta térmica. No Brasil, e em grande parte do mundo, como eu acabei de mostrar, esse ponto de inflexão já foi alcançado. E por isso, grande parte da capacidade construída em NEO é renovável, porque é um estudo econômico. E o tipping point 2, no gráfico na direita, é também muito interessante e mais relevante para o longo prazo, se refere a quando construir uma nova planta eólica ou solar se torna mais barato que gerar de uma planta térmica. E considerando esses LCOEs, ou custos nivelados de energia, esse ponto de inflexão foi atingido para a eólica esse ano no Brasil. Porém, só será atingido na primeira metade da década dos 20 para solar no Brasil. E o tipping point 2 explica porque, a partir da década de 20, já começamos a ver a capacidade de gás sendo retirado. E outro fator importante é que, ao contrário de grande parte do mundo, no Brasil, geração eólica de grande escala é mais barata do que solar. Isso não é o caso na maioria dos países que a gente estuda. E isso também se traduz em resultados muito diferentes para o Brasil. O LCOE das 2 tecnologias, solar e eólica, apenas se cruza no meio da década de 30. E é nesse momento que começamos a ver um boom de solar distribuída, um boom de capacidade solar de larga escala sendo instalada. Bom, isso é o nosso estudo de LCOE com todos os países, todas as economias maiores no mundo. E atualmente nossos recursos eólicos aqui no Brasil são tão impressionantes que nos números que temos para o LCOE, para onshore wind, somos o segundo LCOE mais barato no mundo. Isso é uma característica muito boa e muito interessante para o Brasil. E outra que eu acho vale a pena destacar é essa forte complementaridade entre hidro e eólica, que permite maior penetração dessa fonte, porque as 2 tecnologias são realmente têm complementaridade. E com isso eu quero dizer que as plantas eólicas têm seus momentos de maiores fatores de capacidade durante seca e seus piores momentos durante períodos em que os reservatórios estão cheios. Bom, eu acho que sempre é interessante pensar um pouco nas baterias, porque com a entrada de todas essas tecnologias intermitentes é uma pergunta chave, como vai evoluir os preços das baterias e como vai ser o seu papel no futuro. Temos um dataset bem mais curto,
porque é uma tecnologia mais nova, também é uma tecnologia muito mais complexa que módulos fotovoltaicos. Mas o interessante é que eles baixaram o preço do mesmo valor que os módulos fotovoltaicos desde 2010, em 85%, como eu mostrei para módulos fotovoltaicos. E essa curva de experiência, como eu também já mencionei, é 18%. Bem interessante. E, claro, a pergunta que temos é quanto mais vai ser a caída nos preços. Para pensar nisso, temos que também olhar para essa história de fabricação, que a gente já olhou, já tem acontecido de uma forma mais madura no lado fotovoltaico. Então, temos que olhar para a capacidade de fabricação no mundo, hoje em dia, e quanto está planejado para o futuro. A capacidade de produção de baterias irá triplicar até 2025. E este é o pipeline de só curto prazo de projetos nos quais a gente tem flexibilidade. E como você pode ver, grande parte disso também está na Ásia, mas a oferta diversificará para outras regiões também nos próximos anos. E isso, quando a gente pensa nesse rápido crescimento de capacidade de produção, vai produzir naturalmente custos mais baixos. As baterias são uma tecnologia mais recente, então temos talvez menos confiança na previsão e por isso a gente só faz a nossa previsão de baterias, de preço de baterias, até 2030. E existem muitas perguntas de tecnologia bem técnicos. Por exemplo, quanto barato eles podem ficar com as químicas atuais. Por isso, a gente em BNEF tivemos que montar um time de metais e tudo isso para entender essas coisas de uma forma mais bottom-up. Mas, com isso, achamos que eles vão cair de preço em 65% até 2030, de $175 americanos por quilowatt-hora hoje, para 62 kWh em 2030. E uma ligação, uma connection tão importante, tão fundamental, é que essa demanda tem a ver com os veículos elétricos. Por isso, a gente sempre tem que falar, quando a gente fala de baterias de lítio, temos que falar sobre veículos elétricos. E, embora tenhamos falado muito sobre o papel de baterias estacionárias, aquelas que estão sendo colocadas na rede ou no teto, a principal causa de queda nos preços vai ser essa crescente demanda para veículos elétricos no mundo. E isso está ligado, claro, você precisa uma visão, uma perspectiva, previsão nos veículos elétricos. Quantos veículos elétricos vamos ter no mundo até 2030, 2050? Então, essa é a conexão entre energia e mobilidade que é tão crítico. Bom, a gente acha que quase 60% das vendas de veículos novas até 2040 tem uma bateria. Isso significa 1/3 de todos os carros na estrada. E todas essas baterias precisam ser carregadas. Por isso, precisamos pensar também em como elas são cobradas. E isso, claro, significa quanto eletricidade vai precisar. Nós pensamos muito. Acreditamos que os veículos elétricos responderão por 9% da demanda total global de eletricidade em 2040, adicionando 4.000 terawatt-hours. Então, é uma previsão enorme. Quase 10% da geração total vão para veículos elétricos nessa data. Bom, para terminar com a quinta conclusão aqui, eu quero falar um pouco sobre por que a gente acha que o sistema elétrico no futuro
vai ficar muito mais descentralizado. A gente acha que existem duas razões fundamentais para isso. Primeiro, as famílias e empresas estão assumindo um papel mais ativo na colocação de painéis fotovoltaicos e fotovoltaicos mais baterias para ajudar a baixar seus custos. E duas, por sua própria natureza, energias renováveis são menores e são mais distribuídos. Não tem que construir uma usina de carvão no seu jardim. Suficiente colocar painéis no teto. E isso tem um papel muito importante no futuro do Brasil, a gente acha. Esse papel do consumidor se torna cada vez mais importante aqui e no mundo. E no nosso cenário deste ano, a capacidade atrás do medidor do Brasil, incluindo solar distribuída e baterias de pequena escala, chegará a 92 GB em 2050, ou 28% da capacidade total do país. E para entender esse resultado, é importante também entender que a instalação de usinas de grande escala e a instalação de sistemas distribuídos são movidas por dinâmicas completamente diferentes. Painéis solares distribuídos e baterias residenciais serão instalados pelos consumidores, levando em conta dois fatores principais. O preço da tecnologia versus o preço variável da energia elétrica, sem levar em conta as características fundamentais para um mercado regulado, com oferta e demanda de eletricidade. São modelos distintos, em realidade, e por isso a gente modela as duas coisas de uma forma distinta. Isso também é um gráfico bem usado no mundo, mas eu acho importante para destacar, porque captura essa curva, essa S-curve, de adopção de outras tecnologias na histórica, com base nos dados históricos. Esses são como foram adaptadas outras tecnologias que têm transformado nosso mundo. Então, a gente acha que é difícil olhar para isso hoje em dia, porque as coisas ainda ficam caras, mas uma vez que essa conta fecha, e considerando que modelos de financiamento e infraestrutura necessária existem no país, acreditamos que a adoção de sistemas descentralizados tende a ser similar a curvas tradicionais de adoção de tecnologias, como já aconteceu com o telefone, o rádio, televisão e muitas outras. E quando a gente tenta de entender esse potencial para o Brasil, pode ser um pouco chocante também, mas como resultado desses fatores e outras características também no Brasil, como sol forte, como preços mais ou menos, podemos dizer, altos de preço de custo variável de energia elétrica, esperamos que a gente se torne um dos países no mundo com maior penetração de capacidade atrás do medidor. Entre os países modelados neste ano para o nosso estudo, só ficamos aqui atrás da Austrália e Japão. E a Austrália, claro, por causa de incentivos e políticas públicas fortes, já tem uma penetração dessa tecnologia bastante forte. Todas essas características que apresentei refletem um crescimento de mais de 40% de geração nas próximas 3 décadas, pulando de 606 terawatt-horas hoje, em 2018, a 861 em 2050. E esse aumento de geração é impulsado pelo crescimento da demanda aqui no Brasil, de aproximadamente 1,1% ao ano. E como consequência da nossa transformação da matriz energética, em 2050, 98% da nossa geração será proveniente, ou pode ser proveniente, de fontes renováveis. E essa altíssima penetração de renováveis não é exclusiva para o Brasil. Nos nossos estudos, isso também acontece em países como Portugal, Espanha, Alemanha e muitos outros países. Isso é um fenômeno global.
que têm suas características locais. E eu vou terminar agora, for real, com uma discussão talvez talvez mostra os desafios de uma forma um pouco mais clara. Porque é claro que essa transformação não vem sem desafios. Hoje, se olharmos para o perfil de geração de demanda do país, de um dia típico de verão, vemos um gráfico constante, mais ou menos, com a demanda principalmente suprida por usinas hidrelétricas. Nada chocante aqui, isso é o ano passado. Mas, porém, em 2030, com a maior adição de capacidade intermitente, esse perfil começa a se transformar. E já vemos solar tem um aumento de penetração durante o dia bastante forte, tanto small scale como utility scale, e a gente vai precisar essa flexibilidade que aporta a geração hídrica, porque vamos a precisar essa geração hídrica quando a gente não tem a geração solar. E hold on to your seats. Em 2050, o perfil da demanda do país será completamente transformado. O pico de energia deve crescer, principalmente devido à maior demanda de ar-condicionado, e a maior parte da geração durante o dia é proveniente de plantas solares. A geração hidrelétrica é totalmente movida para a noite, quando o solar não está gerando, e as baterias serão carregadas durante os picos de geração solar e descarregadas nas outras partes do dia. Nosso papel com o New Energy Outlook é desenhar um cenário em que a demanda em todos os horários do dia sejam supridas com a tecnologia mais barata. E apesar de ser um trabalho de meses, é muito mais fácil do que resolver, na verdade, os problemas que essa nova matriz energética irá causar. Então, com isso, eu vou terminar. Espero que foi interessante para vocês e desculpa erros no meu português. Obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos, Sr. James Ellis, pela sua apresentação. Nós vamos iniciar agora o momento de perguntas para o Sr. James, e para isso eu vou pedir a ajuda aqui do Eduardo. E lembrem-se, para fazer as perguntas, usem as fichas dentro das pastas de vocês. As nossas recepcionistas estão à disposição para recolhê-las e trazer até aqui ao Eduardo. James, fique à vontade, por favor. James, thank you very much. You were really provocative. Nem ia precisar do papelzinho, os amigos já estão me bombardeando aqui pelo WhatsApp com perguntas. Então, uma que está aparecendo bastante, it's about the premises that were used to define and forecast the LCOEs, the level costs of energy. Então, as premissas para se chegar nas projeções daquele custo normalizado de energia é o que está gerando muita curiosidade. The main point that people are bringing up, is it just tied to installation costs, or does it include also the operational costs once you install the units? Então, o que todo mundo está perguntando, é só para instalar ou também a gente está levando em consideração o custo operacional? Em suma, os engenheiros estão curiosíssimos. O ONS estaria muito curioso também para saber se eu estou levando em consideração tanto o custo para se instalar quanto para se operar no longo prazo, e não apenas o custo de se instalar. So, we have only one microphone. So, you got one? Okay, thank you. That's the first one. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. É uma boa pergunta. Só para explicar, o estudo de custos nivelados, o LCOE Study, a gente faz 2 vezes cada ano, né? Porque os custos estão caindo
de uma forma muito dramática. Então, temos que fazer estimativas para todos os mercados grandes no mundo 2 vezes cada ano. Então, a gente acha que o nosso LCOE, que é realmente um rango de low, mid, high cases, a gente acha que captura o que é o custo nivelado dessas tecnologias hoje em dia para projetos que estão sendo financiados hoje. Isso é o LCOE agora. Leva em conta a energia total de um projeto e os custos de CAPEX, OPEX, de financiamento, balance of plant, tudo, e dividido por a energia elétrica ao longo da vida do projeto. Não é um métrico perfeito, mas se queremos comparar os custos de diferentes tecnologias, é uma maneira boa para fazer isso. Então, se leva em conta custos operacionais. O difícil é fazer a previsão do LCOE, não é? Porque quando eu mostrei esses gráficos dos tipping points, a gente temos que pensar em quanto mais os custos vão cair. E temos um time, são baseados em Londres, de Energy Economics, e isso é o trabalho deles. Mas a gente captura a perspectiva local de todos os mercados, falando com vocês, com developers aqui no Brasil e em todos os países onde estamos baseados. De modelagem, que eu vou evitar, acho que o público entende o porquê disso. Mas podemos falar sobre isso, qualquer dúvida, no café. Tá, não, são modelagens no nível de engenharia mesmo, New Wave, Decomp, e acho que esse não é o fórum, né? Uma pergunta um pouco mais genérica, e comprando a tua provocação, James, naquele cenário de inversão 1/3 para 2/3, onde 1/3 era ocupado por renováveis. No caso do Brasil, o grande problema taxonômico é o fato de geração hidrelétrica ser renovável. E, no jargão usual, eles até esquecem do hidrelétrico. Nessa inversão 1/3, 2/3 do papel que hoje é assumido globalmente para as que não são renováveis e renováveis, qual você enxerga que será a reconfiguração de papéis na cadeia de valor? Então, se hoje eu quiser me preparar para ser um grande investidor no futuro, que tipo de investimento, que tipo de competências eu deveria estar desenvolvendo a partir de agora, e em que tipo de empresa eu deveria investir para me preparar para um cenário, vamos ser um pouco menos ambicioso, 2030 e 2050. Quais serão essas reconfigurações de papéis? E, principalmente, no nível do utility, no nível da distribuidora, muda o papel dessa distribuidora, ela tem que mudar as competências e capacidades dela para conseguir absorver esse choque que vocês estão prevendo? Bom, outra pergunta muito boa. Não sou muito experto na estratégia de utilities, então não quero falar alguma coisa muito errada aqui, mas na minha perspectiva, eu falei muito pouco sobre leilões. Eu falei muito pouco sobre políticas públicas e outros incentivos. Por exemplo, nessa leilão recente, houve diversas tecnologias têm ganhado, né? Porque isso reflete políticas do planning, do governo, né? Então, eu acho que, como comentei, com nosso estudo econômico aqui, estamos mostrando quais são as formas mais baratas que atende cada dia. Mas, na realidade, vamos ver uma coisa, claro que vamos ver uma perspectiva diferente do que isso. E pode ser que vai ser ainda mais diversificado, né? Porque se eu fosse um ministro de planejamento de energia, eu talvez não estaria muito confortável com essa pintura. Então, talvez eu vou impulsar outras tecnologias com mais baseload, com fontes mais firmes, sejam construídas. Então,
Bom, eu acho que a estratégia mais inteligente seria uma de diversificação. E por isso estamos vendo hoje em dia até empresas de oil and gas diversificando na geração elétrica e, sobretudo, energias renováveis. Porque todo mundo, se o ExxonMobil acha que a transformação está chegando, eu acho que está chegando. James, a gente viu aí o papel projetado em relação à participação de gás natural. Só que tem uma onda de choque na qual muitos estão apostando, que é o gás do pré-sal. O próprio resultado recente do leilão regulado de sexta-feira mostrou uma certa aposta, não na medida e na intensidade como alguns esperavam, né? Mas há uma expectativa disso daí, gás do pré-sal, né, inclusive associado a um sinal ecossistêmico importante, né, de aproveitar esse gás associado ou não. Algum insight sobre isso? Brasil vis-à-vis mundo, olhando para a oportunidade que o pré-sal e esse gás associado ao pré-sal poderia trazer para a gente? Isso poderia ser um outro tipping point que mudaria completamente o forecast que vocês estão fazendo, a previsão que vocês estão fazendo? Claro, a oferta de gás do pré-sal pode ser que mudaria de uma forma dramática o custo médio de gás natural no Brasil no futuro, mas para isso acontecer, precisamos ver muita infraestrutura nova, né? Eu tenho duas dúvidas importantes sobre o papel de gás do pré-sal. A primeira é que ninguém com quem eu já falei sabe qual é o lifting cost, ou qual é o preço do gás do pré-sal. Por exemplo, a gente sabe de uma forma mais ou menos boa o preço do gás natural que vem do shale nos Estados Unidos. Mas o preço de gás, qual é o preço MMCF, dólares por MMCF do gás do pré-sal? Ninguém sabe. Quando eu pesquisei, eu já vi um rango que é tão amplo que não ajuda muito, de, não sei, $5 até 11. E mais uma outra consideração que eu acho importante nesse assunto, e isso é a questão de infraestrutura, né? Temos a Rota 1, que é o pipeline, que foi de um campo existente de gás natural, está ligado ao campo de Lula, um campo muito importante, e temos outra em operação, né? A Rota 2. A Rota 3 está sendo construída agora, se não me engano. Mas a discussão do gás do pré-sal, muitas vezes me parece que não leva em conta que o pré-sal fica 200 quilômetros offshore, em águas muito profundas. Então, não é tão fácil como perfurar um well no shale ou algo assim. Parece que para mim, pelo menos, parece que vai precisar um investimento na infraestrutura de offtake muito mais grande do que as pessoas estão falando agora. Outra categoria de perguntas que apareceu muito aqui é aceitando aquela terminologia utility scale, small scale. Se você considerar que leilões regulados têm sido o grande indutor, principalmente no mercado regulado de energia, você vê, inclusive, a partir da provocação que o Alexandre fez, né, GD, geração distribuída, assumindo um papel relevante, chegando até 1 giga, num futuro próximo, todas as suas previsões, né? Você prevê o fim dos leilões regulados no Brasil? E em que horizonte que você imagina isso daí? Ou seja, tudo indo para as pontas, inclusive trazendo desafio para as distribuidoras que hoje têm a obrigação de fazer a previsão do seu mercado 5 anos à frente. Essa bola de cristal
que é um super desafio, né? Então, Como é que vai ficar esse desafio da bola de cristal? Né? Mas eu comecei a minha apresentação dizendo que a gente não dá para previsar a política pública, por isso a gente não faz. Então, tem que ser os sinais econômicos e para mostrar para vocês, mas comentar sobre as leilões, o futuro das leilões no Brasil, não posso dizer, desculpa. Tá. A última pergunta, a gente está chegando no final aqui. A gente tem uma capacidade instalada fenomenal, hidrelétrica, né? Muita gente perguntando, você acha que a hidrelétrica vai ficar só como um ativo para guardar no armário e ficar fazendo modulação, ou ainda faz algum sentido insistir, principalmente diante dos desafios socioambientais, para a implantação de hidrelétrica nessa fonte renovável que poucos países têm nesse tipo de escala, né? Bom, eu acho que, claro, como você mencionou, os desafios socioambientais são cada vez mais importantes para a sociedade e nós, no Bloomberg New Energy Finance, acho que vai ser cada vez mais difícil construir essas usinas hidrelétricas. E eu acho que isso é a experiência do Brasil também. Pode ser que vemos no futuro mais capacidade adicionada que a gente não captura aqui, porque talvez não faz sentido economicamente, mas provavelmente seria uma decisão centralizada, outra vez, de política pública. A gente não gasta muitos recursos, presta muita atenção neste recurso, porque achamos que, na verdade, não precisamos muito mais disso. Não é a forma mais barata, mas vamos ver. É uma pergunta muito boa e muito interessante. Tá bom. A gente chegou no limite do tempo. Queria agradecer ao James. Temos um... Sim. O Luciano assume agora, então não vou fazer o papel de mestre de cerimônia aqui. Obrigado, James. Obrigado, James. Obrigado, Eduardo. Faremos um rápido intervalo para o coffee. Retornaremos pontualmente às 11h50. 10 horas e 50 minutos. Que coffee rápido é esse de 1h30, né? 10h50 estaremos de volta.